O cinema é cronologicamente a última das artes. Ele surgiu na virada do século XIX para o XX, na esteira das inovações tecnológicas que então surgiam. Pois bem, antes de tudo, o cinema, por supor, por requerer, por implicar altos gastos, é uma arte cara. Ele, em grande parte, dependeu de uma indústria nem sempre escrupulosa com respeito ao fim último das artes do belo. Por outro lado, seu progresso técnico foi lento. Lembremos-nos que a câmera ainda não se movia no início do cinema. Lembremos-nos de quanto tempo necessitou o cinema para passar do estágio mudo ao estágio de cinema falado. O cinema é uma grandíssima arte. Uma arte que se pode dizer arquitetônica. O que quero dizer com isso? Pense-se no teatro. No teatro existe a declamação. No teatro pode existir a dança. No teatro pode existir a música, como havia, com efeito, no teatro grego clássico. Mas era teatro. Era a arte arquitetônica que assumia as outras artes, sintetizava-as nela mesma, ou seja, na própria arte do teatro. Muito bem? A arte do cinema é ainda mais arquitetônica. Ela tem a declamação, ela tem a música, ela tem algo de que o teatro é incapaz. Ela é pictórica. Há alguns cineastas, como por exemplo Akira Kurosawa, o grande cineasta japonês, cujos filmes têm cenas que são verdadeiras pinturas, verdadeiros monumentos pictóricos, belíssimos, belíssimos. Conquanto concorde com o Papa Pio XII, segundo o qual o cinema é, de certo modo, uma arte malograda, conquanto pudesse ter sido a maior das artes, e ele tem sua razão. Por outro lado, não deixa de haver verdadeiros artistas e verdadeiras obras de arte no cinema. E isso desde o início. Tanto no cinema americano como no cinema europeu. Como esquecer o grande artista que é o norte-americano John Ford? Como esquecê-lo? É um artista de primeira magnitude. Lembre-se um de seus filmes melhores, se não seu melhor filme, que em português, aqui no Brasil, se chamou Rastros de Ódio. Literalmente seria os buscadores, os procuradores, os que procuram, os que buscam. É um filme magnífico. É um filme magnífico. As imagens são inesquecíveis. É de uma beleza estonteante quase. E cumpre perfeitamente as notas da beleza e o fim próximo e o último das artes do belo. Grande parte de seus filmes. Há no Tempo das Diligências, O Homem que Matou o Facínora. Dou sempre aqui os títulos com que são conhecidos aqui no Brasil. É um grandíssimo diretor. Há outro grande diretor norte-americano. Aliás, John Ford era irlandês, imigrado para os Estados Unidos. Há o grande Frank Capra, cujo filme A Felicidade Não Se Compra está entre os pontos mais altos da arte mundial global, considerando-se todas as artes do belo. Há um grande cineasta ainda, inglês, migrado para os Estados Unidos, que é Hitchcock. Por trás daquela aparência de cinema fácil, comercial, de suspense,
está uma grande arte. Lembre-se seu filme Um Corpo que Cai. Um filme cheio de símbolos católicos, uma história de queda e redenção. Conquanto, anote-se, pecam alguns filmes de Hitchcock por certo erotismo que nos fazem correr naquilo de que já falei em outro episódio do documentário, a distractio, né? Ou seja, por seu certo erotismo, somos como que distraídos daquilo que ele quer expressar com seu filme, incluído este filme magnífico que é Um Corpo que Cai. Mas se vai para os cineastas europeus, também há grandes cineastas. Um deles é Robert Bresson, um francês. Ele é desigual. A partir da década de 60, seu cinema decai, para no finzinho de sua carreira ele voltar ao nível inicial. Mas ele tem dois filmes que me parecem estupendos. Um, se não me engano, se não é o primeiro, é o segundo, Anjos do Pecado. Isto é magnífico. E há o magnífico O Processo de Joana d'Arc. É um grande cineasta. Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. Jésus! Se saltamos da Europa para a Eurásia, para a Rússia, encontramos ali outro grande cineasta, Andrei Tarkovsky. Ao menos um de seus filmes é irretocável, Solaris. Solaris é uma paráfrase da parábola cristã do filho pródigo, com um pano de fundo de ficção científica. Lembremos que Tarkovsky estava sob o regime comunista, daí que ele tivesse de dar um pano de fundo tolerável pela censura burocrática de então. Mas ele faz um dos filmes mais perfeitos da história do cinema com seus Solaris. A última cena é inesquecível, simplesmente inesquecível.
Mas se salta agora da Rússia para o Oriente mesmo, ou seja, para o Japão, teremos ali ao menos dois gigantes do cinema, dois gigantes do conjunto das artes do belo. Um é o nosso Akira Kurosawa. São numerosíssimos seus filmes, mas gosto de citar um grandíssimo chamado Céu e Inferno. Poucas vezes na história do cinema, uma obra atingiu tal perfeição na consecução do fim último das artes do belo, que é, repita-se, fazer propender ao bem e ao verdadeiro, mediante o belo, e fazer afastar-se do mal e do falso, mediante o horrendo. Exatamente quem relembrar a cena final de Céu e Inferno saberá perfeitamente de que estou falando. 君はなぜ君と私を憎み合う両極端として考えるんだ。なぜだかわかりませんね。私には自己分析の趣味なんかありませんからね。ただ私のアパートの部屋は冬は寒くて寝られない、夏は暑くて寝られない。 Mas há outro gigante no Japão. Chama-se Ozu. Ozu, o cinema de Ozu, é um cinema poético. Em que sentido? É a poesia do familiar e do doméstico. Obviamente, ainda é um doméstico, ainda é um familiar pagão. E vale para a observação de seu cinema e do cinema de Kurosawa, excluído Céu e Inferno, que surpreendentemente é de fundo cristão. Para o cinema de Ozu, vale as observações de São Basílio para a leitura das obras pagãs, por exemplo, de Homero. Isso já o tratei em livro e volto a tratar em Das Artes do Belo. O cinema de Ozu é um delicado cinema em que exala a poesia do doméstico, do familiar. É quase um elogio da monotonia da vida familiar. É transformar a vida familiar numa poesia de altíssimo grau. Veja, claro que poesia aqui eu uso em sentido metafórico, porque poesia propriamente dita é das artes, é da arte da literatura. Mas é altamente poético. Convido-os a ver particularmente, especialmente seu melhor filme, chamado Pai e Filha. Verão ali, naturalmente, as limitações do mundo pagão. Mas ver-se-á ali também como, mesmo os mais talentosos e bem-intencionados dos pagãos conseguem níveis altíssimos de arte, de boa arte, que pode ser consumida pelo cristão, com as ressalvas feitas por São Basílio com respeito à literatura e ao teatro gregos clássicos. O cinema, porém, não nos deve fazer incorrer em certo problema. Qual é esse problema? O cinema é uma arte de assimilação fácil. Postamos-nos diante da tela e recebemos seu influxo tão somente, não lemos, não nos esforçamos e tal. Então, deve ser visto, deve ser usufruído, deve ser fruído com certa continência, com certa prudência. É importante, mas deve-se ter certa prudência para que não se torne numa espécie de vício, não nos obstaculize a leitura e tudo o que decorre dela. Para complementar todo o dito até agora, relembremos ainda algumas cenas muito importantes do cinema. Agrada-me em especial, parece-me sumamente bela em especial, a cena pré-final do filme Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. É a travessia das termas secas com uma vela acesa na mão. Estas termas eram mesmo as termas que frequentava Santa Catarina de Sena. Realmente, eram as mesmas termas. Mas resumo o filme aqui muito brevemente para que se entenda. O filme Nostalgia é a história de um homem movido pela graça a fazer um sacrifício por Deus de que resulta a morte.
Este é o desfecho desta cena pré-final de Nostalgia. É de uma beleza impressionante, são 10 minutos de câmera movendo-se junto com a personagem, né? Ele e sua vela, que apaga, ele volta, acende, volta e vai. É exatamente tudo que supõe a vida e o sacrifício cristão. É de uma beleza impressionante. É um filme que eu recomendo, apesar de algumas ressalvas que dou no livro das Artes do Belo. É um filme impressionante. Solari, já o disse, termina com uma reprodução cinematográfica do estupendo quadro de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. É de uma beleza suma, vemos o filho abraçar-se aos joelhos do pai e a câmera vai elevando-se, 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 né? Até mostrar aquela ilha de santidade no meio de um mar de vontade. Outra vez, diga-se, fale-se da cena final de Céu e Inferno. Ali, nesta cena final, está presente todo o desfecho da vida humana.
Nesse desfecho, tem-se o selo da salvação ou o selo da perdição eterna. Curioso que isso esteja num filme de um budista, Akira Kurosawa, mas assim né? É uma cena muito forte, inesquecível, né? Um dos pontos altos da arte do cinema e das artes do belo em geral. Estas cenas não fazem senão confirmar aquilo que disse no início. O cinema como arte arquitetônica, que o é, e ressalvados os cuidados que se deve ter em seu consumo, poderia ser, ou pode ser, talvez a maior das artes. Por sua impressionante capacidade de síntese de todas as artes, de até, sem deixar de ser cinema, tornar-se, vez por outra, pintura. E pintura belíssima. Por exemplo, o filme de Akira Kurosawa chamado Ran, ou Ran, não sei como se pronuncia em japonês. São verdadeiros quadros. São pinturas inesquecíveis, dramáticas, porque se trata de um filme trágico. Mas também inesquecível é a última cena do já referido pai e filha do mestre Ozu. Todo o filme transcorre mostrando a tentativa de um pai viúvo de casar sua filha, e sua filha negar-se ao casamento para não deixar o pai descuidado. Enfim, ela se casa. A última cena é algo memorável. Este pai volta um pouco altinho depois da festa de casamento, parece que está totalmente alegre, e, no entanto, ao descascar uma laranja, se não me engano, ou uma maçã, já não recordo bem, ele o faz lentamente com a cabeça baixa, pende sua cabeça e cai a casca da fruta ao chão. E termina o filme depois com uma imagem do mar e a maré. Isto é o símbolo da sucessão de gerações.お帰りなさいまし。ただいま。お嬢さん、ご無事にお立ちなさいましたですか。おかげさまで。そうですか。本当におめでとうございましたですよ。どうもいろいろありがとう。いいえ。ではおやすみなさいまし。生さんによろしくね。じゃあおやすみなさいまし。おやすみ。É de uma beleza impressionante, tem a melancolia pagã, sem dúvida alguma. O pagão não tem a perspectiva da felicidade última no céu, mas não deixa de ser belíssimo e não deixa de ser superior para a formação completa e total do homem, que é a maioria do lixo em que se transformou o cinema no Ocidente.